os irmãos hoje sobre um encontro que Jesus teve com uma mulher, com uma viúva que estava indo enterrar o seu filho. Jeremias 31, versículo 16. Diz assim: assim diz o Senhor, Deus está falando através do profeta: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Amém? Já a gente vai para Lucas capítulo 7. O que estava acontecendo aqui? O povo de Judá passaria por um tempo de escravidão na Babilônia, mas Deus já estava dando uma promessa para eles, dizendo que aquilo não seria perpétuo, o sofrimento não vai ser perpétuo, vocês vão ter um tempo de sofrimento, mas esse sofrimento vai passar. Há esperança para o seu futuro. O que você está vivendo hoje, o que é realidade na sua vida, hoje, não quer dizer que vai ser a realidade eterna da sua vida. É uma coisa que hoje você está passando, mas vai chegar uma hora que vai acabar. Por isso que é passageiro, é temporário, vai passar este sofrimento. E vocês retornarão à terra. Então, há esperança para o seu futuro. Esse texto me mostra um Deus que fala para eu olhar para frente, olhar para o futuro e ter expectativa. Não ser uma pessoa que não tem expectativa no futuro, não tem esperança no futuro. Embora essa palavra seja uma palavra bem direta para Israel, e que fala a respeito de algo que eles iam viver e iam passar, nós temos também uma promessa de Deus para a nossa vida, que há esperança para o nosso futuro. Ainda que hoje nós estamos vendo esse mundo passando por essa tribulação, por esta aflição, que tem atingido todas as pessoas, em todas as classes sociais. As pessoas estão sofrendo por conta da pandemia e sem esperança. Deus está nos dando uma palavra hoje: há esperança para o nosso futuro. Amém? E isso eu quero falar somente a título de informação, porque como eu disse, quando alguém encontra com Jesus, as coisas da vida dessa pessoa, elas mudam. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o encontro que Jesus teve com uma mulher que não tinha esperança alguma no seu futuro. Uma mulher que estava vivendo um momento que ela olhava para frente e dizia assim: minha vida acabou aqui, agora. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, em algumas versões vai dizer na esquife, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu nesse evento? Uma mulher perdeu um filho numa cidade que se chamava Naim. E quando esse menino morre, essa mulher muito triste organiza o seu enterro. E esse menino agora está num caixão. E aquela mulher está carregando o caixão. E atrás dela, diz a Bíblia, vem uma grande multidão. Os vizinhos dela, as pessoas que moravam na cidade de Naim, estão compartilhando da tristeza dessa mulher, dessa viúva. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para isso, a gente não tem noção do que está acontecendo com essa mulher.
Nós precisamos, para entender a dor dessa mulher, entender em que época isso aconteceu e qual é o contexto dessa história. Olha o que Lucas está dizendo. Uma mulher viúva perdeu o seu único filho. Essa mulher, ela já vinha de uma perca muito terrível. Ela havia perdido seu marido, ela era viúva. E ela só tinha um filho. E agora o filho dela morre. Nós estamos falando de uma época em que a mulher não trabalhava, não podia trabalhar, não tinha emprego para a mulher não tinha renda. Nós estamos falando de uma época em que a mulher ela dependia do seu pai, e quando ela resolvia se casar, ela sabia que ela passava a depender do seu marido, e que o marido ia prover o sustento para ela, porque ela jamais poderia prover financeiramente o seu sustento. Por isso que a Bíblia ela nos alerta. Paulo ele diz: vocês não podem deixar de cuidar das viúvas e dos órfãos, porque eles não têm ninguém por eles. Não há um meio para eles ganhar dinheiro, não há um meio para eles fazerem renda. A sociedade não abria portas para a mulher, e essa mulher perdeu a sua fonte de renda, que era o seu esposo, mas ela tinha uma esperança. Eu imagino que essa mulher sofreu quando seu esposo morreu. Era uma grande tristeza, irmão. Se hoje a viuvez é uma tristeza, naquela época era muito maior, porque aquela mulher se viu desolada. Ela não ia ter uma aposentadoria, ela não ia ter o governo recorrendo a ela com o salário que o marido dela ganhava. Não, ela ficou perdida, ela não tinha mais para onde correr. No entanto, ela tinha uma esperança: eu não posso trabalhar, mas eu tenho um filho. Então o meu filho vai crescer e o meu filho vai cuidar de mim. Quando o meu filho crescer, ele trabalha e cuida de mim. Irmãos, era cultural os filhos cuidarem dos pais, e deveria ser até hoje. Todo pai que tinha filho tinha esperança, por isso que eles tinham muitos filhos. O homem que tinha muitos filhos sabia que ele estava com o futuro dele na velhice garantido, desde que os filhos deles fossem educados segundo a palavra de Deus e segundo a cultura dos judeus, porque os filhos se juntariam para cuidar do seu pai. Então aquela mulher olhava e dizia: eu não posso trabalhar, eu não tenho recurso, mas o meu filho vai crescer, e quando ele crescer ele vai cuidar de mim. Além disso, eu perdi o meu esposo, mas meu esposo deixou uma semente. Eu tenho um menino em quem eu me apego. Esse menino é a esperança para o meu futuro. Eu estou sofrendo hoje. Eu imagino aquela mulher sofrendo, aquela mulher sem consolo, aquela mulher triste, mas ela olhava para o filho dela e dizia: ó Senhor, obrigado, porque ainda eu tenho esse menino para me consolar. Porque normalmente é isso que acontece. Quando a gente perde alguém, quando a pessoa perde alguém, ela olha para uma outra pessoa e ali ela acha um consolo, uma esperança, ali ela vê um sonho, ali ela vê um futuro. E aquela mulher via o futuro dela naquela criança. Mas agora acontece uma outra coisa. Aquele sonho, o sonho de um futuro melhor, o sonho de segurança, o sonho de que alguém um dia ia cuidar dela, o sonho de cuidado, o sonho de proteção, porque aquele menino ia crescer e ia proteger ela, o sonho de que ela nunca estaria sozinha, porque ela ia ter alguém do lado dela, o sonho de que havia um futuro melhor, que estava apoiado exatamente na existência daquele menino, morre no momento em que aquele menino fecha os olhos. Não foi só um filho que morreu, foi a esperança de um futuro que morreu. Não foi só uma criança que morreu ali. O que morreu ali era toda a expectativa que aquela mulher tinha de no futuro poder continuar tendo alguém para conversar, alguém para acolher, uma casa para ela visitar, de não ser uma viúva órfã perdida no meio de uma sociedade que era totalmente machista. O sonho de ter uma casa onde ela poderia passar um fim de semana comendo uma macarronada. O sonho que ela ia passar todas aquelas festas que os judeus comemoravam acompanhada de alguém, de uma família. O sonho de que ela ia ser cuidada. O sonho de que ela teria um lugar para ir. O sonho que ela teria alguém para amar e alguém que a amasse. O sonho que ela ia ter netinhos. Tudo foi ali, o futuro dela foi junto com aquele menino. Ela diz: acabou o meu futuro acaba de morrer. E a cidade inteira se compadece da dor daquela mulher. Eu não sei o tamanho de Naim, mas eu imagino que era uma cidade pequena e a notícia correu e todo mundo falou: meu Deus, como pode haver tanta tristeza num lugar só?
Ela acabou de perder o marido e agora ela perdeu o filho. A cidade se compadeceu da dor daquela mulher, mas ninguém podia fazer nada a não ser se aproximar dela e dizer: olha, se você precisar, eu estou aqui. Se precisar de um ombro, chora no meu. Se precisar de um abraço, vem aqui. Nós estamos aqui, nós somos seus companheiros. Mas, irmãos, todo mundo se juntou e olhava para aquele caixão que era o sonho daquela mulher, e começou uma passeata para ir enterrar o sonho, para ir enterrar o futuro dela. Eu fico imaginando aquela mulher pensando que daqui a pouco ela vai enterrar o futuro dela e acabou a esperança. Eu fico pensando aquela mulher dizendo assim: o que vai ser de mim? Quem vai cuidar de mim? Trabalhar eu não posso. Eu vou ser desprezada, não sei a idade dela, mas uma viúva já não era tão aceita como uma mulher que nunca havia se casado naquela sociedade. E o que vai ser de mim agora? E uma multidão se compadece dela, mas não pode fazer nada por ela. Não pode ressuscitar o sonho dela. Não pode trazer esperança para a vida dela. Não pode colocar de novo: olha, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Ninguém podia falar isso para ela, porque a esperança dela estava totalmente dentro de um caixão. O sonho dela estava dentro de um caixão. E a única coisa que aquela multidão podia fazer é se juntar com ela para enterrar a esperança, o sonho e aquele caixão que estava tudo que ela sonhava para o futuro. A única coisa que aquela multidão podia fazer é ajudar a enterrar o futuro dela. E falar: eu estou do seu lado, mas eu não posso fazer nada pelo teu futuro. Talvez te ajudar, mas devolver o seu filho, devolver o seu sonho eu não consigo. O seu sonho vai ser enterrado daqui a pouco. Imagina uma pessoa, irmãos, dizendo: meu sonho já acabou, e daqui a pouco eu vou jogar a última pá de terra nele. Vai acabar de vez. E eles estão indo, aquela multidão sai, mas no meio do caminho acontece um encontro. No meio do caminho, aquela multidão se encontra com uma outra multidão. A Bíblia diz que uma multidão saía de Naim, e na frente dessa multidão, o que puxava essa multidão era uma mulher triste, angustiada e sem esperança. Mas do outro lado vinha uma outra multidão, e quem puxava essa multidão, quem estava à frente dessa multidão, era o Senhor Jesus Cristo. De um lado, uma mulher sem esperança, trazendo junto com ela muitas pessoas, onde estava respingando aquela tristeza, aquela angústia, porque as pessoas olhavam para aquela mulher angustiada, e muitas vezes a sua angústia é tão grande que contagia quem está perto. A sua tristeza é tão grande que contagia quem está perto. A pessoa fica triste com você, mas não pode fazer nada por você. Aquela mulher trazia consigo uma multidão, mas do outro lado vem uma outra multidão, uma multidão que segue a Jesus. E a Bíblia diz que essas duas multidões se encontram. E quando essas multidões se encontram, a Bíblia diz que Jesus se compadece daquela mulher. Jesus se toca no sonho daquela mulher que está dentro de um caixão e fala para parar um enterro. Fala para parar aquele enterro. Para essa procissão, porque eu tenho um negócio para fazer aqui. E a Bíblia diz que Jesus chama aquele menino que estava morto ressuscita, e ele devolve aquele menino para sua mãe. Não era só uma criança que estava ressuscitando a esperança de um futuro. Tudo aquilo que aquela mulher tinha perdido e ela estava carregando na estrada acabou. Naquele momento Jesus devolve para ela: você vai ter um futuro bom, sim. Aquela multidão que vinha atrás dizendo: o que vai ser dessa mulher? Fica todo mundo de boca aberta e diz: agora há esperança para o futuro dela, porque ela encontrou com alguém que devolveu a esperança para ela. Uma mulher que já não tinha expectativa no amanhã, agora ela tem de volta a expectativa no amanhã. Uma mulher que estava indo enterrar todo aquele sentimento bom, agora recebe aquele sentimento e diz: nada mais vai me parar, porque se ele voltou a esperança, voltou a expectativa, voltou o sonho, voltou o plano, voltou a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você hoje é essa mulher. Talvez você hoje está carregando no caixão tudo aquilo que você um dia sonhou, tudo aquilo que um dia você criou de expectativa para a tua vida, você já colocou num caixão.
e diz: para mim não tem mais jeito. Eu já tentei, mas eu nasci para ser destruído mesmo. Para mim nada dá certo. Já perdi eu imagino que a mulher dizendo assim: perdi o marido. Porque, irmãos, não tinha coisa mais preciosa para uma mulher do que casar naquele tempo. Ela se preparava, ela dizia: chegou o meu dia. E se tinha uma outra coisa que honrava um casal, era ter um filho homem. E ela teve tudo isso, ou seja, ela estava vivendo um sonho. Mas de repente o sonho dela desabou. Tudo aquilo caiu. E quando aquilo cai, a esperança dela vai lá embaixo. E talvez essa seja a sua história hoje. Talvez você viu o seu castelo desmoronar. Talvez você viu tudo aquilo que você sonhava ir por água abaixo. Talvez você olhe para o futuro e não vê esperança nenhuma. Porque você diz assim: a única coisa que eu tenho nos ombros é um caixão. E a única coisa que eu consigo fazer é levar um monte de gente atrás de mim chorando também. Porque além de não ter esperança, eu tiro a esperança dos outros. Eu estou contagiando os outros com a minha tristeza, com a minha angústia, com a minha preocupação. Porque não há esperança para o meu futuro. O meu futuro já morreu. Mas hoje Deus te trouxe aqui porque Jesus ainda se encontra com mulheres desiludidas para dizer: há esperança para o seu futuro. Você não tem que enterrar o seu futuro. Você não tem que enterrar suas expectativas. Eu não sei qual é o sonho que você está enterrando. Talvez você planejou tantas coisas, sonhou em fazer tantas coisas, e de repente você olha para você e não se vê capaz, e você começa a enterrar seu sonho. O sonho de ter uma família feliz, o sonho de poder fazer algo na obra de Deus, o sonho de ter uma carreira próspera. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: não enterre o teu sonho, há esperança para o seu futuro. Jesus, irmãos, está no caminho. Queridos, eu não tenho tanta idade, mas eu já vi tanta coisa ser cancelada. Eu já vi festa, todo mundo se programar para uma festa ao ar livre, e de repente chover. Aí diz: a festa está cancelada, ou a festa está adiada, outro dia nós faremos, né? Eu já vi igreja se preparando para evento, e a gente vai ter que cancelar o congresso. Por quê? Por conta da pandemia, a fase roxa entrou e a gente não pode mais se reunir, né? Eu já vi eventos grandes, festas, aniversário. Coisa triste você programar um aniversário, mas quando chega próximo ou no dia do aniversário acontece alguma coisa, alguém da família morre. Aí a pessoa fala assim: eu não vou poder comemorar porque eu estou constrangido de fazer uma festa no dia que um parente tão próximo morreu. Mas enterro ser cancelado, irmãos, enterro ser cancelado é só quando Jesus entra na história. E aqui Jesus está cancelando o enterro. Jesus está mudando uma história. E Jesus trouxe aqui porque Ele quer cancelar um enterro na tua vida. Você está enterrando o teu sonho, a tua esperança. É muita desgraça, irmão, é uma desgraça atrás da outra acontecendo na minha vida. É uma miséria atrás da outra acontecendo na minha vida. Eu já perdi a expectativa. Não é possível que Deus tenha algo para mim. Ei, Deus tem algo para você sim. Jesus está no caminho querendo te encontrar, porque Ele tem algo para você sim. Ele quer ressuscitar o seu sonho nessa noite. Não joga o seu sonho na lata do lixo. Não deixe as pessoas ditar se esse sonho é de Deus ou não. Você é que sabe se esse sonho que está no seu coração é de Deus ou não. O seu coração vai ser provado, o seu sonho vai ser testado, a sua esperança vai ser provada. Mas insista. Entenda que Jesus é aquele que dá esperança para o nosso futuro, que o nosso futuro não depende do que a multidão que está atrás de nós está falando, porque eu imagino que aquela multidão somente ia tentando dar um alento para ela. É assim mesmo, não é só você que passou por isso não, é isso que a multidão fala. Você não é a única pessoa que está passando por isso. Eu conheço tanta gente que tentou e não conseguiu. Eu conheço um parente próximo que passou por isso. Mas filha, você vai se conformar, viu? Fica tranquilo que você vai se conformar. Faz parte da vida isso. Faz parte da vida isso acontecer. É isso que a multidão diz. Mas sabe o que Jesus diz? Para o enterro, porque eu cheguei e eu vou ressuscitar o teu sonho. Cancela o enterro. O que Jesus diz é diferente do que a multidão que está atrás de você falando.
A multidão não pode fazer muita coisa por você, porque a multidão, quando passa por isso, não sabe como reagir a isso. Você precisa olhar para Cristo e ver o que Cristo está falando a respeito disso. E sabe o que Cristo está falando? Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o seu futuro. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas olham para o futuro e dizem assim: não vai melhorar, vai piorar, tudo vai ficar pior do que está. Essa pandemia vai aumentar, a economia vai falir, empresas vão fechar, e eu concordo com tudo isso, mas eu não estou nem aí para isso, porque eu já encontrei Jesus na caminhada, e Ele já colocou um sonho aqui dentro, um reino inabalável. A Bíblia diz que o reino de Deus, em Hebreus, é um reino inabalável. A Bíblia diz que visto que nós temos um reino inabalável, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os reinos vão se abalar, a terra vai se abalar, presidentes vão se abalar. Quantos reinos já tiveram esse mundo? O primeiro foi o Egito. O Egito achava que nunca ia acontecer nada com ele. Faraó achava que era intocável, mas veio a Assíria e engoliu o Egito e fez um império maior do que o Egito. Então a Assíria batia no peito e disse que ninguém podia resistir a eles. Senaqueribe era um orgulhoso que dizia que ia devorar qualquer nação que entrasse no caminho dele. Veio os persas e engoliram eles. E aí os persas acham que agora sim nós estabelecemos um reino inabalável, nós somos os maiores, mas aparece a Babilônia e engole eles. E aí Nabucodonosor faz aquele jardim suspenso e diz: ninguém se compara a mim, eu sou o imperador do mundo, jamais haverá um império igual ao meu. Mas vem Alexandre e com a Grécia conquista o mundo inteiro, e ele pensa: ninguém nunca vai se comparar, nunca vai ter um poder bélico igual que eu tenho. E surge Roma e aí derruba aquele império. Mas sabe o que acontece com Roma? É derrubado também. Mas enquanto tudo isso caía, o reino de Deus permanecia na terra, inabalável. Sempre tinha um povo adorando a Deus, e hoje tem uma igreja que adora a Deus. E todos esses impérios que a gente vê, a China vai cair, os Estados Unidos vai cair, mas quem serve a Deus vai permanecer firme, porque o reino de Deus é um reino inabalável. Você pode escolher a qual rei você quer se dobrar. Você pode escolher a qual rei você quer se ajoelhar. Você pode escolher se ajoelhar para um Nabucodonosor, ou para um Alexandre o Grande, ou para qualquer um desses que diz que ninguém abala, ninguém toca na vida deles. Mas eu vou dizer, só um reino é inabalável, e eu faço parte desse reino. Eu faço parte desse reino, louvado seja Deus. Há esperança para o teu futuro. O mundo está sem esperança. Tem gente agora assistindo o Fantástico com lágrimas nos olhos, com o cabelo em pé, desesperado, com medo do amanhã, com medo de sair na rua, com medo do que vai acontecer. A fome está chegando, o inimigo está chegando, está tudo balançando, está todo mundo desesperado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: há esperança para aquele que se encontrou com Jesus. Jesus é a nossa segurança. Deixa Ele ressuscitar o seu sonho. Olha para o futuro com um olhar diferente. O nosso fim não é esse aqui não, o nosso fim é lá no céu. E nós não viemos a essa vida aqui para andar como coitados, de jeito nenhum. Deus te chamou para reinar em vida. Há um poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando a igreja chegava em Atos dos Apóstolos, aonde eles entravam, as pessoas diziam: esses que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, também chegou no nosso meio. Eles não tinham medo de nada, eles não tinham medo de ninguém, porque eles já haviam entendido que eles encontraram com Jesus no caminho. Um dia que eles estavam enterrando a sua esperança, um dia que eles estavam indo enterrar o seu medo, eles encontraram Jesus, e Jesus ressuscitou o sonho deles. Hoje Jesus quer ressuscitar o seu sonho também. Hoje Jesus quer ressuscitar a sua esperança também. Onde está aquele irmão que um dia conheceu Jesus, com lágrimas nos olhos, falou em mistério, chorou na presença de Deus, passou a semana cantando louvor lá no trabalho, e todo mundo olhava e falava: eita, você ficou doido. Onde está aquele irmão? Você enterrou ele um dia. Onde você enterrou ele? Onde está aquela pessoa que quando se converteu falava de Jesus até para a sombra? Cadê aquela pessoa? Onde é que ela está? Onde é que você enterrou aquela pessoa? Onde está aquela pessoa que acreditava que tudo ia dar certo quando conheceu Jesus, que nada parava ela,
que quando vinha uma palavra contrária, ela se levantava e dizia: não, não é isso que vai acontecer não, eu creio num Deus do céu, eu sei em quem tenho crido. Cadê aquela pessoa? Você enterrou ela. Hoje Jesus está dizendo: eu quero ressuscitar esse que você enterrou um dia. Lembra da onde caístes? Volta lá e desenterra aquela pessoa que você enterrou um dia, aquela pessoa que amava Jesus, aquela pessoa que amava as almas, aquela pessoa que quando dobrava o joelho chorava. Meus irmãos, não é regra, não é lei, a Bíblia não diz que a minha oração tem que ser de joelhos, não. Não, muitas vezes nós vamos ver os discípulos orando de pé, muitas vezes nós vamos ver os discípulos orando sentado, muitas vezes nós vamos ver os discípulos orando deitado, andando, de qualquer jeito. Mas sabe o que eu vejo? Quando eu vejo uma igreja que está passando por um avivamento, eu vejo gente dobrando o joelho. Sabe por quê? Porque ele entende a grandeza de Deus e ele sabe que o lugar dele é dobrado na presença de Deus. E sabe o que eu vejo hoje? Quando você fala para um crente dobrar o joelho diante de Deus, parece que você está ofendendo ele. Parece que é uma ofensa falar para alguém que ele tem que orar com os joelhos dobrados. Não que você tem que orar porque eu estou falando, não, mas nós precisamos ter senso da grandeza de Deus. Onde está aquela pessoa que dobrava os joelhos diante de Deus, o coração diante de Deus, todos os dias, todas as noites? Cadê ele? Onde você enterrou essa pessoa? Hoje Deus está dizendo: vai lá e desenterra, porque eu vou ressuscitar. Ah, mas já faz 4 dias que Lázaro morreu. Pode remover a pedra. Já faz 1 ano que isso aconteceu. Já faz 1 ano, irmão, que eu já não sinto o meu coração queimar. Já faz 1 ano que eu não tenho mais esperança. Já faz 1 ano que eu não sei o que é sentir a presença de Deus. Deus está dizendo: vai lá e desenterra. Vai lá e desenterra, porque hoje eu vou ressuscitar a tua esperança. Eu vou trazer vida de novo para o seu coração. Oh, meus irmãos, cadê aquela pessoa? A Bíblia diz em Apocalipse, o Senhor escreveu para várias igrejas. Para várias igrejas. E quando ele escreve para Éfeso, que é uma das igrejas, aliás, a primeira carta, em Apocalipse capítulo 2, não precisa abrir. Ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. O anjo da igreja é o pastor da igreja. Eu entendo, irmãos, que quando Deus me coloca diante de um povo, eu tenho uma responsabilidade muito grande: amar esse povo. E uma das expressões de amor é falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Porque se eu não falar, eu sei que no dia que eu me apresentar no tribunal de Cristo, é a mim que Ele vai cobrar daquilo que eu não falei. E ele diz, a mensagem, a carta é dirigida ao anjo da igreja que está em Éfeso. Essa carta é para o pastor, e ele tem que transmitir essa mensagem para a igreja. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Ele está falando para a igreja: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Uma igreja ativa, uma igreja que trabalhava muito, uma igreja aplicada, uma igreja que entendeu que precisava fazer algo em prol do reino, que tinha muitas atividades, que agia, se movia, não ficava parada. Eu conheço seu trabalho árduo. Não é um trabalhinho, é um trabalho árduo, intenso. Eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Não é que você trabalha um dia assim e não trabalha mais, você persevera naquilo que você faz. Ele não está falando para uma igreja negligente, ele não está falando para uma igreja desorganizada, ele não está falando para uma igreja morta, no sentido de atividade. Era uma igreja ativa. Eu conheço o seu trabalho árduo e sei da sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que você pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ou seja, entraram homens maus no vosso meio, mas quando você viu, você foi lá e repreendeu. Você não aceita o mal no seu meio, igreja. Você é uma igreja ativa. Você é uma igreja que não aceita um homem mau. Você não aceita um falso ensino. Você é uma igreja que persevera nesses preceitos. Além de não aceitar esses homens maus e de ser ativa, você persevera. Você continua fazendo isso. Ou seja, você, para quem olha, você está vivendo uma vida perfeita. Mas eu tenho porém contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor.
Você é ativo. Quem olha para você fala: meu Deus, que crente é esse? Você é perseverante. Você vê o mal, você repreende o mal, você se opõe contra ele. Mas morreu um negócio dentro de você e você não percebeu. Lá dentro de você morreu e você começou a carregar um caixão e tem uma multidão seguindo atrás de você e você não percebeu que esse algo morreu aí dentro. Morreu o seu primeiro amor. Você gasta o seu tempo fazendo coisas. Você se envolve no serviço da igreja. Você se envolve em atividades. Mas você não é mais apaixonado por mim. Você nunca mais disse que me ama. É isso que Deus está dizendo. Você nunca mais dobrou o seu joelho para dizer que eu faço falta para você. Você não sente a minha falta. Você tenta resolver tudo sozinho. Você se esquece que eu estou do seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Você não se lembra que eu estou ali quando você entra naquele ônibus, quando você pega no volante do teu carro, quando você entra naquela casa para trabalhar, eu estou do teu lado. Eu estou olhando por você todo o tempo. Todo mundo olha para você e vê uma coisa linda, mas eu conheço teu coração e eu sei que morreu um negócio dentro de você e eu tenho isso contra ti. E aí ele diz assim: lembra onde é que foi que você enterrou e vai lá desenterrar. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que você praticava no princípio. Talvez sejam menos em quantidade, mas era com muito mais amor, era com muito mais qualidade, era muito mais apaixonado, era com um fogo sincero. Hoje Deus está perguntando: onde foi que você enterrou o seu filho? É por isso que você perdeu a esperança no futuro. Para onde foi que você levou o seu filho, cavou o buraco e enterrou o seu sonho? Eu quero de volta aquela pessoa que tinha esperança. Não importa como os outros estão te vendo, eu estou te vendo assim. E eu te trouxe aqui porque há esperança hoje. A multidão que acompanha Jesus encontrou a multidão que está te acompanhando para o enterro. Esse monte de pensamento que vem junto com você, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum. Jesus está na frente dizendo: cancela o enterro, porque eu cheguei aqui.